Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu para Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. E então Elias tomou a sua capa e a dobrou e a feriu as águas. E feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado a outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor nesse momento, tá certo? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é espírito e vida e poder. A tua palavra que é renovo, que é luz. Ó Deus, que nesta noite a tua palavra venha ao nosso encontro, Deus, trazendo vida, temor, tremor, santidade diante da tua presença, para a glória e louvor do teu nome. Que o teu poder, o Espírito Santo, traga cativo o entendimento humano, ó Deus, a racionalidade, ó Pai, ó Deus, para a inspiração possa ser entendida nesta noite a cada pessoa, a cada coração. Em o nome do Senhor Jesus nós oramos a ti e te agradecemos. Amém. Podeis sentar-se.
Eliseu de discípulo a sucessor. Os irmãos conhecem bem a história desses dois homens notáveis, de grande importância, que profetizaram durante alguns reinados. Eliseu, sucessor de Elias, primeiro sendo discípulo, ele aprendera com Elias vivera em um tempo muito difícil, e Eliseu também, um tempo de apostasia, um tempo de idolatria, um tempo de violência, um tempo de frieza e declínio espiritual. Mas Elias, ele sendo um profeta enérgico, um homem que denunciava o pecado, um homem que trazia uma palavra de conserto para a nação, ele passara a ser muito perseguido pela liderança daquela época, ao ponto de Elias chegar a um tempo que ele teve que fugir, que ir para a caverna, que ir para bem distante, e era procurado por Jezabel. Procuravam tirar-lhe a vida, porque era um homem que denunciava os pecados que estavam acontecendo no meio daquele povo. Mas Deus tinha um grande propósito através desse profeta, que era trazer a nação de volta para a palavra, para a vida espiritual, porque o reino do norte, aonde eles estavam localizados, havia um pecado contra o Senhor, haviam se distanciado do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. E o Senhor agora levanta um grande profeta chamado Elias. Mas Elias chega em um momento na sua história em que ele diz que não quer mais continuar, que ele desejou para si a morte, porque ele estava se sentindo bastante limitado pelas perseguições, e ele desejou não mais viver. Mas o Senhor Deus já estava preparando alguém, o Senhor já estava levantando alguém. Assim como eu creio que nesse período em que nós vivemos, o Senhor está preparando e levantando pessoas para realizar as suas obras nessa terra. E nós vamos observar que o Senhor, ele vai falar com Elias e vai dizer: olha, Elias, ainda não é chegado o tempo, tu ainda tem um longo caminho para percorrer, e eu tenho reservado nesta nação 7.000, dos quais ainda não se contaminaram, não se dobraram diante de Baal. Porque Elias se sentiu só, ele achou que só sobrou ele, e que ele estava sozinho. E um momento desse de grande dificuldade, ele se encontrou, que ele desejou não mais viver e não mais continuar. Mas agora o Senhor vai falar com ele, né? Vai falar com Elias, e vai dizer que ele deveria procurar agora um jovem em algum local chamado Eliseu, e que deveria ungí-lo, porque esse seria profeta em seu lugar. Então, nessa introdução, nós vamos ler em 1 Reis, capítulo 19, do 16 ao 19, já para a gente dar abertura a essa palavra para os irmãos que estão ouvindo. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás reis sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Louvado seja Deus. Então, queridos, em tempos de crise, o Senhor,
Ele vai levantar homens e vai levantar mulheres para realizar milagres, para trazer o povo de volta à presença dele, para trazer o povo para uma reconciliação. Então isso que Deus estava trabalhando através de Elias, e agora Eliseu, ele vai dar continuidade. Então Eliseu, ele vai ser um grande profeta, que vai ser usado por Deus na época de alguns reinados, como Jorão, Jeú, Joacás e Joás. Deus vai usá-lo de forma poderosa nesses períodos em que ele vai trabalhar e dar continuidade, implementar o ensino teológico, a palavra de Deus, porque nós cremos que somente a palavra de Deus, o ensino a respeito de Deus, é que pode trazer conserto, é que pode trazer vida a uma nação que estava totalmente morta, que estava totalmente distanciada da presença do Deus Todo-Poderoso. Elias, ele era um servo obediente, corajoso, fiel, intrépido e cheio da presença do Espírito de Deus. E agora, como o texto vai mostrar, ele vai ungir aquele que iria dar continuidade ao seu ministério, a esse ministério profético. Deus estava muito interessado em se chegar ao povo, em falar com o povo, a chamar o povo para perto de si. E Deus, ele vai exatamente usar homens e mulheres como você, como eu, como todo aquele que é alcançado através dessa palavra. O Senhor está pronto para usá-los. Amados de Deus, o significado do nome de Eliseu palavra El significa Deus, e esta salvação, Deus é salvação. Então Deus estava levantando aquele rapaz que estava tão distante, fazendo algo, exercendo uma profissão totalmente diferente daquilo que Deus tinha para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O jovem Eliseu, querido, ele vai ser chamado pelo Senhor há 800 anos antes de Cristo. Como eu falei, já foi mais ou menos entre 853 a 798 anos antes de Cristo. Esse foi o período que Eliseu, ele foi usado pelo Senhor. Ele teve um ministério de mais ou menos 50 anos de exercício ministerial. E Eliseu, ele foi esse profeta em um período em que o Senhor, ele levantou no mínimo 30 profetas, que ele enviava tanto para o reino do norte como para o reino do sul. Porque, queridos, o povo estava se desviando, se desgarrando, se distanciando. E aí o Senhor via a urgência e a necessidade de usar homens como porta-voz para levar a mensagem, para levar a palavra àquele povo. Queridos, o jovem Eliseu, o Deus que vê em segredo, ele sempre conhece os seus. Aquele jovem que estava exercendo um trabalho com bois, com arado, lá um serviço agrícola, no campo, na fazenda do seu pai. E de repente vocês conhecem a história, que o profeta Elias chega para ele e lança a capa sobre ele. E ali ele já entendeu que era um chamado de Deus. Automaticamente ele resolve se desfazer de tudo para seguir ao chamado que o Senhor estava lhe propondo. Pediu para ir falar com seu pai e se despedir.
pegou os carros, da madeira fez um fogo, dos bois fez um churrasco, chamou todos os seus conhecidos e se despediu. E a partir daí ele seguiu a Elias fielmente. E aí a gente imagina, poxa, agora Elias já encontrou aquela pessoa que iria lhe suceder, que iria ficar no seu lugar. E a gente imagina que foi assim já de repente. Não. Segundo os historiadores estudiosos, Eliseu, ele passou cerca de 8 anos servindo a Elias, aprendendo com Elias. Então, queridos e amados do Senhor, quando Elias chegou ao fim do seu ministério, o Senhor agora o instruiu a fazer dessa forma. E assim, ele chama Eliseu, que daria continuidade a um trabalho que já estava sendo feito, mas agora ele vai aprender. Havia os princípios que Eliseu deveria seguir. Preste bem atenção a essa mensagem. Ele foi divinamente orientado por Deus a buscar o seu sucessor, Elias, que seria Eliseu. Como eu já falei, ele estava em um campo arando na fazenda de seu pai. E Eliseu começou a seguir a Elias, a ser o assistente pessoal de Elias. O jovem primeiro precisaria mostrar a sua fidelidade em pequenas coisas, em pequenos detalhes. Ele iria agora aprender o ofício de profeta, estagiando e sendo discípulo, assistente e servindo a Elias, para que ele pudesse estar pronto para seguir avante o ministério sem o seu mestre, que era Eliseu. Então nós vamos ver e observar algumas coisas. A Bíblia vai mencionar que Eliseu, através de Elias, eles frequentavam o ensino. Elias e Eliseu, eles estavam à frente dessa grande obra que era a escola dos profetas. Aquele que realmente deseja seguir o chamado de Deus, ele precisa aprender e seguir dentro dos princípios da palavra do Senhor. Deus nos chamou para aprender, para depois que nós estivermos prontos, é que nós vamos agora exercer aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Ninguém pode começar a exercer qualquer ofício sem primeiro aprender. E para aprender sempre nós vamos precisar de alguém para nos instruir. Amém? É isso. Sempre vamos precisar de alguém que vai nos instruir, que vai nos inspirar. E havia a escola dos profetas. E essa escola dos profetas, muitos jovens e alguns homens se dedicavam a aprender o ofício dos profetas. E esses tais, queridos, eram chamados de filhos dos profetas. Eram chamados de filhos. Eles tinham tanta honra pelo mestre, que era o profeta, que eles o consideravam como pai. Nós vamos ver lá na frente que Eliseu vai chamar Elias de meu pai. Era considerado como pai. Então eram considerados como filhos dos profetas. Porque, queridos, nós vamos agora entrar em uma trajetória, de uma mensagem que vai estar aqui em disposição do texto. E nós vamos observar que já ao cabo desse período em que Eliseu estava aprendendo, estava vendo os milagres, estava andando com Elias, estava vendo a vida de Elias, tudo que Elias fazia, certo?
agora chegou o momento dele passar por mais testes, por mais provações, para que realmente agora ele passasse agora a exercer o ministério profético. É exatamente nesse texto em que a fé e a resolução de Eliseu foram testados 3 vezes. Nós vamos observar isso. Primeiro foi em Gilgal, Betel e Jericó. O texto vai dizer o seguinte: eu estava observando aqui no texto, no versículo de número 2 do capítulo 2 de 2 Crônicas, vai nos falar o seguinte: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui. É isso? Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Me enviou a Betel. Mas tu fica aí, porque o Senhor está me enviando a Betel. Mas será que Elias queria que realmente Eliseu ficasse? Não. Ele estava sendo testado. Mas a resposta do jovem Eliseu foi o seguinte: porém Eliseu lhe disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. Já pensou se alguém chegasse para você: olha, eu vou para tal canto, mas tu fica aí? Era como se a pessoa dissesse: eu não quero que você vá comigo, fica aí. Mas qual era o chamado de Eliseu? Não era assistir a Elias? Era estar com Elias? Era auxiliar Elias? E ele havia sido chamado para ser profeta. E ele insiste e vai com o seu mestre. Algo acontece. Eles foram para Betel. E lá havia uma escola de profetas. E quando aqueles profetas de lá viram de longe, eles se chegaram a Eliseu e disseram para Eliseu algo importante. Você sabe que o Senhor vai tomar Elias de você? Ali está. O Senhor tomará o teu Senhor. É um Senhor com S maiúsculo, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele vai tomar o teu Senhor com letra S minúsculo. E Eliseu disse: eu sei. Mas só que Eliseu não queria tocar nesse assunto. Eliseu estava esperto. Ele já sabia que estava chegando o momento. Durante esses 8 anos, esse rapaz já tinha discernimento, conhecimento e entendimento. Ele vai responder: eu bem o sei, calai-vos. Ou seja, eu não quero falar sobre isso. Ele se manteve calado. Agora mais uma vez o segundo teste, no versículo de número 4. Mensagem expositiva. E Elias disse novamente a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Acontece, querido, que os filhos dos profetas que estavam em Jericó, lá também havia uma escola de profetas. Se chegaram a Eliseu e lhe disseram a mesma coisa que lá em Betel falaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu o bem sei, calai-vos. Tá certo?
ele se mantinha calado, ele não argumentava, ele não perguntava, mas ele estava atento a todo o movimento. Mais uma vez agora, Eliseu é testado. Meu Deus, será que nós aguentaríamos essa prova? É como se o mestre estivesse o tempo todo rejeitando e querendo ficar só. Mas não era isso que Elias queria. Elias estava nesse momento testando a fé, a disposição, a perseverança. Realmente o que era que esse jovem queria? Era ser profeta? Estava ele preparado para ser o seu sucessor? E Elias disse, versículo 6: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos para o Jordão. E sabe o que aconteceu? Estavam espreitando eles 50 homens dos filhos dos profetas. Pararam defronte deles, de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. E de frente o Jordão, Elias agora queria atravessar o Jordão, porque chegou a hora de atravessar o Jordão. E vai chegar um momento, preste atenção essa, que todos nós vamos precisar atravessar o Jordão. E nesse momento, queridos, Elias com a capa tocou as águas do Jordão. E o que aconteceu foi que as águas se abriram e abriu um caminho no meio daquele rio. E ambos passaram a pé enxuto, conversando. E quando foi de repente, nós vamos ver. Sucedeu que, havendo eles passado, o que? O Jordão a pé enxuto, Elias disse, agora se vira para Eliseu. Certamente Eliseu pensava, esse rapaz é perseverante, esse rapaz é persistente, realmente ele está pronto e é merecedor de receber aquilo que ele quer. Agora Eliseu vai olhar para Elias, vai olhar para Eliseu e vai dizer no versículo de número 9: é um momento mais especial. Acompanhe. E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça. Aqui eu me lembro de alguém que é mais importante para nós, que se chama Jesus Cristo. É Ele que tem poder para dizer esta frase. Mas Ele deu ao profeta essa autoridade também. O que queres que eu te faça? Antes, Elias também sabia, antes que eu seja tomado de ti. Até então, Eliseu sabia. Os filhos dos profetas também sabiam. Mas Elias não tinha tocado nesse assunto. Mas chegou agora o momento dele declarar: o que é que tu queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti? E agora vai chegar um momento especial, em que o jovem vai dizer algo muito importante. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vamos observar nesse texto
registrado em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, que é um tema chave para essa nossa mensagem. A porção dobrada do teu espírito. Era algo muito especial. O que isso significava? Seria arrogante da parte de Eliseu pedir algo assim ao seu mestre? O povo de Israel entendia muito bem. E aqui nós vamos ver que Eliseu, ele não pediu uma herança material. Ele não pediu uma porção de posição, mas ele pediu uma porção do espírito de Elias. Eliseu sabia, queridos, porque ele acabaram de declarar: antes que eu seja tomado de ti. Eliseu sabia que para continuar o chamado de Deus na sua vida sem Elias, ele precisaria, para continuar levando avante a altura do seu mestre, ele precisaria de uma porção dobrada. Não era arrogância, nem que ele quisesse algo mais do que o seu mestre. Mas aqui, queridos, quando fala de porção dobrada, é algo muito comum no meio do povo de Israel. Eliseu aqui, ele se declarava como filho. E como filho, ele desejava ser o filho primogênito. O filho especial. O filho primogênito, queridos. Eles recebiam uma porção dobrada. A herança que o pai deixava para os filhos, todos os filhos era repartido entre todos os filhos. Mas o filho primogênito, ele recebia porção dobrada. Os irmãos estão entendendo? Eles recebiam porção dobrada. Se fosse fazenda, muitos animais, muitas riquezas, muitos bens, o filho primogênito, a herança dele era dobrada dos demais. Ele recebia uma porção dobrada, diferente dos demais. Só que Eliseu, ele não estava pedindo isso. Ele estava pedindo uma porção do espírito de Elias. Ele estava pedindo que a unção que estava sobre Elias, para que Elias tivesse tanto sucesso, desempenhasse tão bem o ministério profético a qual o Senhor o confiou, para que ele conseguisse realizar, ele necessitaria de uma porção dobrada, para que ele pudesse levar avante, porque era um desafio muito grande. Ele viu que o seu Senhor passara, ele sabia das aflições, das angústias, das perseguições, das dificuldades que um profeta passava. E para que ele se sustentasse, para que ele conseguisse estar de pé diante daquela nação que sucumbia em seus pecados, para que ele fosse uma voz de Deus no meio do povo de Deus, que estava totalmente alheio e distante da presença do Senhor, ele necessitaria de uma porção dobrada. É isso que ele está pedindo, para que o seu Senhor lhe entregasse. Era o pedido dele, diante da pergunta do seu mestre. Ele não foi ousado a pedir antes de ser perguntado. Ele esperou que o seu mestre perguntasse, para que ele pudesse agora declarar o que estava no seu coração. Era servir a Deus, era se entregar totalmente ao chamado, depois dele ter deixado tudo para trás, para seguir o chamado de Deus para a sua vida. Vamos observar que eles continuam. E Elias vai dizer: olha, tu me pede uma coisa muito difícil. É muito difícil o que você está me pedindo.
Mas se você me ver, quando eu for tomado, isso vai acontecer. Porém, se não, não acontecerá. Estavam indo eles. No versículo 11, diz que sucedeu que indo eles andando e falando esse assunto, eis que é um carro de fogo, viu, irmãos? Um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou. Era o profeta do fogo, Elias. Os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Só que Eliseu viu tudo. Porque Eliseu se viu Elias até a última hora. Até o último momento, Eliseu esteve com o seu mestre fielmente. E vendo Eliseu, clamou. Essa parte que ele vai clamar no versículo 12. Meu pai, o que eu falei há pouco. Os discípulos consideravam seus mestres como pai. Eles tinham grande consideração, honravam, eram fiéis. Meu pai, aqui ele vai declarar, sabe o que? Quando ele usa essa expressão, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele está declarando que o profeta Elias era de grande importância para Israel. Aquele homem foi um grande protagonista em um tempo de grande trevas e de grande crise no meio da nação. Aquela voz profética era uma voz que ecoava com firmeza, que confrontava os pecados daquela nação. Mas agora, os carros de Israel e seus cavaleiros estavam sendo levados. Ele declarava através dessa fala a grande importância daquele homem. E quantos homens, ao decorrer da história, de geração em geração, foram importantes para o ofício do ministério profético, pastoral, missionário. Homens que anunciaram a palavra de Deus e que impactaram gerações. E aqui estava um grande homem que era considerado como carros e cavalos, porque mostrava força. Isto mostrava força para guerrear contra o mal. Carros e cavalos eram usados em guerras. Mostrava força, poder, autoridade. Eram eles que Deus usava para trazer a palavra para aquela geração e para aquela nação. E a Bíblia diz que Eliseu nunca mais o viu. Naquele momento foi uma grande dor aquela separação para Eliseu. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Era um sinal de dor, de angústia. Era um sinal de um momento muito impactante. Porque nunca mais ele ia ver o seu mestre, o profeta Elias. Mas agora ele tinha que voltar. E o Jordão estava fechado. E aí vai começar uma grande história. Os discípulos devem considerar seus mestres de pai. E esta expressão cavalos, carros, mostra a importância e a força do profeta para a nação. Tanto de Israel como a nação profética. Para uma nação como o Brasil, precisa de voz profética,
de pregadores, de homens que realmente anunciem esta palavra a tempo e a fora de tempo, para que o povo possa se chegar a Deus. Então, nesse culto de primícias, nós vamos ver que o Senhor, Ele nos chama mais para perto, para nos aproximarmos mais. O Senhor estava chamando agora a nação para mais perto. Elias foi levado, mas agora Eliseu, ele vai dar continuidade, vai promover com maior veemência a importância da educação espiritual, do ensino da palavra, da influência que a palavra traz para o povo. E foi isso que o homem de Deus, ele vai fazer. E nesse momento, querido, vai iniciar agora uma série de milagres. De milagres. Eles haviam feito uma grande trajetória. Gilgal, Betel, Jericó, atravessaram o Jordão. Elias foi levado, mas Eliseu agora estava voltando para continuar e iniciar agora como profeta, sucessor de Elias. A mensagem tem o tema Eliseu, de discípulo a sucessor. Alguns importantes milagres, não vou falar de todos, mas nesse momento que Eliseu está regressando, ele vai clamar. A capa de Elias caiu e ele ficou com a capa, tá certo? Ele estava com a capa. Porém, queridos, o poder não está na capa. Era apenas uma ferramenta, assim como o poder não estava na vara de Moisés, mas está naquele que usa a ferramenta para exercer o ministério do Senhor. O poder está na unção do Espírito Santo, que é dado ao profeta, a você, a qualquer um que se dispor a se dar e a atender ao chamado de Deus para a sua vida. A capa caiu e Eliseu pegou a capa de Elias. Agora ele vai exclamar e vai dizer: onde está o Senhor Deus de Elias? Onde está o Senhor Deus de Elias? E quando Eliseu feriu as águas, elas se dividiram de um lado para o outro, e ele passou. E vocês sabem que nesse cenário havia 50 profetas que estavam observando tudo. Gente, naquele tempo o Jordão para atravessar era difícil. Hoje não. Hoje, se você for ver, o Jordão, ele já não é mais aquele Jordão, né? Como era violento, como naquela época, certo? Ele é um rio que ele tem uma expressão muito pequena, diferente do que se mostrava naquela época. Até porque o planeta, a forma geográfica vão se modificando, né? E acontece o seguinte, que os profetas que ali estavam viram quando Eliseu fez agora o seu primeiro milagre. Presta atenção, o Jordão se abriu. Outro milagre que ele vai operar é que ele sarou a fonte das águas lá em Jericó. Lá em Jericó, no capítulo 2, versículo 22 e 23, havia uma fonte, irmãos, que estava contaminada. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Essa fonte, irmãos, era uma fonte que estava contaminada, que estava prejudicando o povo. E ele foi lá, pegou sal, não foi, irmãos? Pegou sal e jogou sobre as águas, e as águas ficaram limpas, purificadas, e as pessoas agora poderiam usar essa água para saciar a sua sede. Outro milagre, outro episódio interessante e que causa muita especulação
foi quando Eliseu amaldiçoou aqueles jovens que estavam desmoralizando o profeta. Esses jovens, algumas pessoas até entram em discussão, dizendo: para que isso? Mas se a gente for conhecer a verdadeira história, por que aconteceu isso? Foi aquele episódio, querido, que o profeta ia passando, ia caminhando em um local muito hostil, e alguns jovens, eram muitos jovens, começaram a gritar, a zombar e a dizer. Ele subiu dali a Betel e, indo pelo caminho, uns rapazes saíram da cidade e zombavam dele, dizendo-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles jovens. Não foram todos, eram mais de 42, mas 42 foram despedaçados. E alguém até diz: mas como é que pode acontecer isso? Precisava disso? Amados, eu quero lhe dizer uma coisa. Primeiro, que ele não chamou essa ursa para despedaçar o jovem, ele amaldiçoou. Foi o próprio Deus que entrou nesse momento em ação. Agora o seguinte: não era rapazinho, jovenzinhos com brincadeira. Deus, ele sabe a intenção do coração desses jovens. Havia nesse período um povo que hostilizava os profetas, desrespeitava os profetas. E Eliseu estava no início do seu ministério. E eles poderiam, com certeza, a intenção do coração daquele jovem era até de fazer algo muito ruim com o profeta. Ele estava sozinho no caminho indo para Gilgal. E foi essa a razão porque o Senhor permitiu que isso acontecesse, para que servisse de lição e de exemplo, para que as pessoas agora respeitassem a unção profética que estava sobre a vida de Eliseu. Deus, ele não quer fazer isso com ninguém, nem nenhum profeta deseja que isso aconteça com ninguém. Mas quando alguém se levanta querendo desmoralizar, ridicularizar, Deus permite que coisas assim aconteçam, para que haja temor, para que as pessoas respeitem aquele que Deus levantou. Havia uma unção sobre a vida desse jovem Eliseu. Os profetas que viram ele de longe declararam: não é mais aquele Eliseu, o espírito de Elias repousa sobre ele. Eles quiseram dizer: a unção que estava sobre Elias agora está sobre Eliseu. Ele não está mais só. Então aquele povo precisava temer e respeitar a unção profética que estava sobre a vida de Eliseu. Ele foi hostilizado. Sabe o que significa essa expressão, sobe calvo? Sobe calvo. É porque a história, ela se espalhou, que Elias havia sido levado em um redemoinho. E vocês sabem, queridos, que naquele tempo os homens, eles tinham uma característica. Geralmente tinha cabelo grande, barba grande. Não era assim? Mas Eliseu estava calvo. Essa calvície, eu não vou entrar em discussão, mas alguns estudiosos dizem que ele estava ainda sofrendo luto pela perca de Eliseu. Uma vertente deles. E por isso ele havia raspado a cabeça. E agora eles queriam dizer: ah, tu é profeta? Pois sobe também, que nem teu Senhor fez. E outra posição seria que o próprio Eliseu fosse calvo. Mas nós não vamos entrar em detalhe. Todavia eles estavam hostilizando o homem de Deus.
Eles queriam agora instigar. Ai, Elias subiu, foi levado. Pois se tu é profeta, sobe também. Sobe, calvo. E foi nesse momento que não deu tempo desses jovens. 42 foram despedaçados por 2 ursas que surgiram do nada. É triste? É. Mas acredito que a partir desse momento houve um temor. Agora as pessoas começaram a olhar para ele com outros olhos. Começaram agora a entender que aquele homem era um homem de Deus. Providenciou água aos 3 reis e seus exércitos. Quem lembra? Os reis estavam precisando de água e não havia água. Está lá em 2 Reis, capítulo 3, do 15 ao 20. E ali o profeta, ele mandou que eles cavassem covas. Cavem covas. E milagrosamente, irmãos, vieram água. De onde tinha água, essa água veio e encheu todas aquelas covas. E houve água em abundância para dar aos animais, para saciar a sede. Não choveu, nem eles cavaram para que viesse de baixo. Essa água veio e encheu essas covas de água. Milagrosamente. Aleluia! Quem lembra do azeite da viúva? Era um dos filhos dos profetas. Aí quando eu li o texto bíblico hoje, propositalmente, lá nos 5 pães e 3 peixes, ele tinha essa característica do Senhor de multiplicar. Era um homem que trabalhava no milagre da multiplicação. Essa mulher vocês já conhecem. Morreu um dos filhos dos profetas. E a sua família ficou sem haveres. Mas a mulher viúva, ela recorreu ao homem de Deus, ao profeta Eliseu. E ele vai dizer o que tu tens na tua casa. E aquela mulher disse: por um momento eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite na botija. É isso? Eu tenho um pouquinho de azeite na botija. Pois vai, pede vasilhas emprestadas. Todos os vizinhos, tudo que for vasilha que você puder adquirir. Entra na tua casa, fecha a porta, tu e teus filhos. Enche as vasilhas de azeite. Azeite naquele tempo, irmãos, era dinheiro, era riqueza, era prosperidade. Ter azeite naquele tempo era você ter alimento, porque você trocava por mercadoria. Todo mundo queria azeite. Então, queridos, aquela mulher começou a encher todas as vasilhas, até não ter mais vasilha. E agora, depois que o milagre aconteceu, isso tudo daquela botija que tinha só um pouquinho, ela começou a derramar, e derramava, e derramava. Era como os pães que as pessoas comeram, se fartaram e ainda sobejaram 12 cestos. Aquela mulher encheu todas as vasilhas e foi ao profeta, e ele disse: agora vende, paga as tuas dívidas e vive do resto. Esse é Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Também Ele é um Deus recompensador que usa os seus profetas. Quem lembra da sunamita? Aquela mulher que sempre via aquele homem passar e disse: este homem é um homem de Deus. E conversou com seu esposo e fez um quarto, colocou uma cama, colocou um candeeiro, colocou uma mesa, uma cadeira. E toda vida que o profeta ia para o monte e voltava, se hospedava na casa de sunamita. E Deus é recompensador.
Amados, aquilo que você faz por alguém não fica sem recompensa. Você crê nisso? Não fica sem recompensa. Aquela mulher era rica. Ela não precisava de nada. Mas ela viu que aquele homem era um homem de Deus. E ela não pediu nada àquele homem. Mas ele procurou saber o que faltava na vida daquela mulher. A primeira vez que ele chama, manda os seus servos chamar. Ela diz: Senhor, eu não preciso de nada. Ela não queria nada. Mas ela não entendeu que Deus era poderoso para dar aquilo que ela tanto queria e não podia ter. Que era um filho. Aquela mulher, ela tinha tudo, mas tinha algo que ela muito queria, que o dinheiro não podia comprar. Era um filho. E Eliseu continua na insistência: mas eu tenho que fazer algo. Ele colocou no coração, ele foi tocado a recompensar aquela mulher. Vai chamar ela, alguma coisa. E o seu servo disse: ela não tem filho. Ele descobriu, ela não tem filho. Ela tem tudo, mas lhe falta um filho. Toda mulher quer ter um filho. E o profeta mandou chamar ela. E quando ela veio, lhe disse: olha, daqui a um ano, por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. A palavra se cumpriu. A mulher deu à luz ao filho no tempo determinado. Quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera, a criança nasceu. Agora imagine que a felicidade daquela mulher estava completa. Porém passaram-se o tempo. Aquela criança lhe trouxe muita alegria. Amém, queridos? Porém um dia aquele menino já crescido, ele foi para o trabalho do seu pai, queria ir. E lá no trabalho do seu pai, não sabemos porquê, insolação, não sabemos o que causou. Aquele menino sentiu uma forte dor de cabeça e voltou para casa às pressas. Chegando em casa, a sua mãe fez de tudo. Mas ao meio dia, aquele menino morreu nos braços de Sunamita. Meu Deus. O que acontece, queridos, é que aquela mulher levou aquele filho morto lá para aquele quarto do profeta e deixou ele lá sobre a cama. Pediu um animal e um servo que ajudasse a ela, e ela foi ao encontro do profeta. Ela foi até onde o profeta estava. E chegando lá, de longe o profeta viu. E Eliseu ficou: mas o que aconteceu com o Sunamita? Vai. Partiu ela, pois, e foi. E disse a Geazi, seu moço: eis aí a Sunamita. Então, queridos, ele corre ao seu encontro. Ele mandou que Geazi fosse ao encontro de Sunamita e perguntar se estava tudo bem. Ele ficou surpreso. Ninguém sabe, talvez Sunamita nunca foi na casa dele. Mas agora ele estava recebendo a visita daquela mulher que tanto lhe agradava, que tanto lhe honrava, que tanto cuidava quando ele passava por ali na casa dela. E ele vai perguntar, Geazi pergunta, mas ela diz: vai tudo bem. Ela não quis conversar com ele. Geazi era o assistente de Eliseu. Ela queria conversar com Eliseu, o profeta. E chegando lá, ela vai falar: porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Ou seja, não foi revelado nada ao profeta. Disse ela: pedi eu a meu Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o teu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. E ali ele foi. Mas só que, para resumir a história, Sunamita não aceitou. Ela disse: eu só saio daqui se você for comigo. Eu não saio daqui se tu não fores comigo. E Elias foi com aquela mulher para a casa dela. Geazi foi na frente, fez todo o procedimento, mas nada aconteceu. Geazi não tinha visão espiritual ainda.
Geazi não estava preparado ainda. Estava aprendendo. Não deu certo. Para ver que não é o bordão, viu, irmãos? Não é o bordão, não é o cajado, não é a capa. É a unção profética que está na vida do profeta. E ali, queridos, o que acontece? Que quando Eliseu chegou, ele foi ao encontro daquele menino, entrou no quarto, orou ao Senhor, se colocou sobre os ombros, sobre o menino, soprou na boca do menino, e o menino espirrou, 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 e veio a vida. E ele trouxe o menino de volta para a sua mãe, e entregou o menino à sua mãe. Aí foi mais um dos milagres, que a unção que estava sobre este homem ressuscitava mortos. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita mortos, porque é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Glória a Deus. Ele também tirou a morte da panela envenenada. Tinha uma panela que estava envenenada, e se aqueles homens comessem aquela comida, iam todos morrer. Mas ele, na unção profética, no poder de Deus, está em 2 Reis 4:41, aquela morte, aquele veneno foi sanado, porque ele disse: trazei farinha, e ele deitou a farinha na panela, tira de comer para o povo, e já não havia mais mal nenhum na panela. Pode comer porque está abençoado. Amém? Porque quando o Senhor abençoa, amados, quando tem unção, aleluia, pode até uma serpente lhe picar, lhe morder, mas a Bíblia diz que seu veneno não lhe causará dano algum. Quem lembra que ele multiplicou os 20 pães para 100 homens? Foi tema de campanha aqui. Está em 2 Reis 4, 42 e 44. Eram muitos homens, eram 100 homens, precisavam comer, mas ele recebeu uma primícia de 20 pães. E agora 20 pães para 100 homens. Mas aqui vai haver o milagre da multiplicação. Todos comeram e saciaram a sua fome, para a glória de Deus. Eliseu também curou a lepra de Naamã, um episódio muito conhecido. É isso? Naamã, aquele homem que está escrito lá em 2 Reis capítulo 5, o versículo de número 27. Naamã, ele tinha uma lepra, ele é capitão do exército do rei da Síria. É isso? Era um grande homem, porém era leproso. E ele teve que ir, quando ele soube que havia em Israel um profeta, através de uma menina que foi exilada, que foi levada cativa e estava na sua casa. Ela disse: ah, se o meu Senhor fosse lá em Israel, porque lá tem profeta, e se o profeta de lá visse o meu Senhor, ele o curaria dessa lepra. E agora ele é enviado e vai atrás do profeta, leva até carta. E quando o rei sabe disso e recebe essa carta, ele diz: por acaso eu sou Deus? Posso eu fazer algo assim? O rei se desesperou, mas quando Eliseu soube, disse: não fique desesperado, manda esse homem vir aqui, pode mandar. E lá vai Naamã, cheio de ouro, cheio de presente, cheio de oferta, cheio de tudo, achando que podia comprar um milagre. Mas milagre ninguém compra, ninguém paga. Milagre é por fé. Aleluia! É princípios, é fé no Filho de Deus, que a gente vive debaixo do milagre e da provisão de Deus. Chegando ele lá, ele pensava que ia ser recebido com muitas honrarias. Eliseu nem saiu para ver ele, porque o profeta, ele vai testar a sua fé, a sua perseverança. É isso que você quer? Profeta nenhum, meu querido, vai lhe adular. Profeta nenhum vai lhe bajular. Profeta de Deus não faz isso. Profeta de Deus não tem interesse por status sociais. Pode ter uma conta bancária positiva bem alta, com saldo. Profeta não tem interesse nisso, de forma nenhuma. E o que aconteceu? Diga a ele que se lave aonde? No Rio Jordão, né, irmãos? Rio Caudulento. Hoje eu estava vendo um vídeo
Agora é que está sujo mesmo, as águas cadulentas, viu? E bem fininho o rio, bem estreitinho. Tá certo? Mas naquele tempo não era assim, eram barrentas, caudulentas. Ah, na minha terra tem rios com água limpa. E ele manda eu me banhar num rio de água suja. O homem cheio de lepra. Ah, meu Senhor. Mas se ele te pedisse uma coisa difícil, tu faria? Faria. E aí ele vai e resolve se banhar. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Nada aconteceu. Mas era 7 vezes. Na sétima vez, quando ele se levantou, a Bíblia diz que a sua pele estava como pele de criança. Totalmente curado. Totalmente curado. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Porém, Geazi perdeu a bênção. Quantas pessoas perdem a bênção? Elias era sucessor, Eliseu sucessor de Elias, porque foi fiel. Mas Geazi não era fiel. Elias não queria nada, mas Geazi foi por trás. Era bonita as peças de ouro, os presentes, os tecidos, as coisas boas daquela época. E ele foi por trás. Lá na frente, quando Naamã já estava voltando, ele alcança e diz: oh, aconteceu algo e a gente está precisando aí de algumas coisas. E o homem de bom grado deu. Só que o espírito de Eliseu tinha ido com ele. Quando ele chega, Eliseu já sabia de tudo. Amados, não há quem engane o Espírito de Deus. Não é a pessoa, não é o profeta, é o Espírito de Deus que habita nele, que revela, que não deixa você enganado por muito tempo. Ele declara, ele revela e ele mostra. E Eliseu vai dizer: porventura não foi o meu Espírito contigo? Agora, a lepra de Naamã, ela virá sobre ti. E então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Está vendo? Cuidado. Tem muita gente, querido, cheio de lepra por causa disso. A infidelidade. A infidelidade. Fez flutuar um machado em 2 Reis 6, do 6 ao 7. Os profetas chegaram: oh meu Senhor, vamos procurar mais madeira para construirmos alojamentos maiores. A casa tem crescido, precisamos aumentar. Era a casa dos profetas. E Eliseu foi junto com eles. Eles chamaram e ele foi. E alguém estava lá cortando madeira, mas o machado era emprestado. E quando ele foi cortar a madeira, o machado sacou, caiu dentro d'água e, claro, afundou. E a pessoa ficou em aflição porque o machado era emprestado. E agora o que é que eu vou dizer? O machado era emprestado. Mas o profeta foi lá. Você já imaginou? O ferro flutuou e subiu. E ele devolveu de volta o machado. Profetizou o fim da fome em Samaria. As mães brigavam. Quem lembra daquele episódio? Ninguém entrava, ninguém saía. Estavam cercados pela Síria. Os víveres acabaram. Havia uma crise de fome. Tudo acabou. Comeram os animais. Estavam comendo esterco de pombo. E agora estavam comendo os filhos uns dos outros. O rei andava pelos muros, próximo aos muros, e viu 2 mulheres brigando. E era porque elas haviam concordado em comer o filho de uma e comeram.
Mas quando chegou a vez de matar o filho da outra para comer, a outra não queria deixar. E o rei ficou irado. Ele não aguentava mais tanta crise. A crise era grande. Ninguém entrava e ninguém saía. Eles estavam cercados. E ele, agora com ódio, ele diz que ia tirar a cabeça de Eliseu. Ele colocou a culpa em Eliseu. Eliseu não estava dentro da cidade, ele morava fora. Era Samaria. Mas todavia, queridos, ele vai atrás de Eliseu. E antes dele ir, ele mandou uma comitiva. E Eliseu, antes de chegarem lá, ele já sabia que estavam vindo atrás dele. E ele só mandou o recado: ó, pode fechar a porta, eu não quero falar com ele, não vou receber. Pode dizer a ele que amanhã terá comida sobrando lá em Samaria. Aleluia. E foi aquele episódio daqueles leprosos que decidiram ir para o acampamento da Síria, não é assim? E quando eles iam lá, os leprosos, eles disseram: se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente for para Samaria, a gente morre. Então vamos para o acampamento, porque se eles matarem a gente morre. Mas se não matarem, a gente vive. Então eles foram. Quando eles foram, irmão, eu acredito assim, conjecturando, que cada pisada que aqueles leprosos davam era como se fosse um exército indo ao encontro do acampamento. Aquele acampamento começaram a ouvir um ruído forte, como se fosse um grande exército indo ao encontro deles. Eles ficaram com medo, irmãos. Eles fugiram e deixaram tudo para trás. Deixaram ouro, deixaram comida, deixaram víveres, deixaram tudo. E aqueles leprosos comeram e se fartaram e disseram: não é justo que a gente se farte e o povo esteja em fome. Então eles foram até lá, deram a notícia, o povo vieram e houve fartura em Samaria. Quem lembra também que ele era usado para livrar o rei das investidas dos sírios? Tudo que o rei da Síria planejava, Eliseu sabia. Tudo que o homem falava lá, nas recâmaras, no oculto, Eliseu sabia e contava para o rei de Israel. E o rei de Israel sabia, já fazia estratégia para se livrar das investidas. O rei da Síria ficou furioso e disse: quem é que está me traindo aqui? Porque tudo que eu planejo, lá eles ficam sabendo. E alguém disse: não, meu senhor, ninguém está te traindo. É o tal de Eliseu, o profeta, que faz ao rei saber tudo o que acontece. E ele mandou ir atrás de Eliseu. Cercaram a casa de Eliseu. Quando Geazi viu, disse: ai, meu senhor, agora chegou o fim, nós estamos cercados. E Eliseu disse: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Ele não estava vendo nada, estava cego espiritual. Quando Deus abriu os olhos do assistente de Eliseu, ele viu carros, cavalos de fogo, carruagem que cercava ao redor. E ele vai dizer essa expressão: maior é o que está conosco do que o que está com eles. Eliseu orou e todo aquele exército do inimigo cegaram, ficaram cegos tateando. E ele os levou para Samaria. Lá em Samaria o rei queria executá-los. Ele disse: não, não faça isso não, dê comida. Eles comeram, ficaram bom da cegueira e voltaram para casa. E durante esse período houve uma trégua de paz. Aleluia. Porque eles temeram, porque esse profeta, ninguém devia mexer com esse profeta. Louvado seja Deus. Então houve vários episódios, mas um dos episódios muito interessante que eu vejo também para finalizar a nossa história é que o profeta Eliseu, ele morreu. Ele adoeceu primeiro. E quando ele adoeceu, o rei Joás, ele foi visitá-lo. E ele chorou. Ele chorou bastante quando viu que Eliseu estava doente.
E era uma enfermidade para a morte. E acontece, queridos, que ele vai dizer para ele. Eliseu vai dizer, antes, quando ele chegou lá, que ele chorou, ele disse: meu pai, carro e cavalos de Israel. O que ele estava dizendo novamente? O rei declarava, é que aquele homem era muito importante para aquela nação. Aquele homem era uma figura muito importante para aquele povo. Era uma força muito grande para aquela nação. E agora ele estava sucumbindo. Porém, Eliseu morreu. E houve um tempo, querido, em que na sua cova, coincidentemente, eles estavam sepultando lá um morto. E houve um momento de uma perseguição. Esse exército era o exército de inimigos. E Eliseu já estava ali sepultado há muito tempo. E quando eles se apressaram e jogaram aquele morto na cova de Eliseu, mas algo aconteceu. Quando o morto caiu na cova de Eliseu, irmão, sabe o que aconteceu? O morto reviveu. O homem se levantou. E Jesus, lá em Lucas capítulo 4, versículo 24 ao 27, ele vai declarar sobre Eliseu. E diz: em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua própria pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhum deles foi enviado Elias, senão a Sarepta, Sidom e uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Amados, aqui nós vamos observar que Jesus curou vários leprosos de uma vez, 10 leprosos de uma vez. Mas naquele tempo havia muitos leprosos, mas só foi curado Naamã. Por que que Deus concedeu tanto poder e autoridade a esse homem? Primeira coisa, aprenda aqui no final, porque ele era humilde. Ele era humilde. Um estudo sobre a vida de Eliseu vai revelar a humildade do profeta. Ele servia Elias. A Bíblia diz que ele deitava água nas mãos de Elias. Em 2 Reis capítulo 3, do 1 ao 12, vai falar sobre isso. Quando Josafá precisou desse profeta, lá está escrito o seguinte, que ele foi citado. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor. Porém não como seu pai, nem como sua mãe. Porém tirou a estátua de Baal de seu pai, fizera. Eu gostaria do versículo 11 e 12 do capítulo 3. E disse Josafá: não há algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Era um homem humilde, e é por isso que ele recebeu a porção dobrada do espírito de Elias. Eliseu verdadeiramente ele amava o povo de Israel. Lá no capítulo 8 de 2 Reis, no versículo 11 e 12, fala que Eliseu ele chorava por esse povo. Ele amava e afirmou a sua vista e fitou os olhos nele, e até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. O 12. Então disse Azael: por que chora, meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e aos seus jovens matará a espada, e os seus meninos despedaçará, e as suas pejadas fenderás. Ou seja, seria um homem mau. O profeta ele já tinha o que? O discernimento do futuro, do que ia acontecer, do que ele ia fazer ao povo. Ele amava o seu povo.
Eliseu, ele era fiel. A sua fidelidade em um ministério vitalício, que ele profetizou cerca de 50 anos. Era obediente, de boa índole e de bom caráter. O caráter, querido, de um homem de Deus e de uma mulher de Deus vale tudo. O caráter, se posicionar, ter caráter. Eliseu foi obediente ao chamado de Deus, segundo Elias. Avidamente ele serviu Elias e com fidelidade. Eliseu, ele confiava em seu Deus. Eliseu claramente acreditava em Deus e confiava nele. E Eliseu buscou a Deus por meio dele. Por meio de Eliseu, Deus trabalhou durante todos esses anos, alcançando e abençoando essa geração de uma forma poderosa. Eliseu, de discípulo a sucessor. Eu só queria dizer para nós nesse culto de primícia, que o caminho do sucesso chama-se fidelidade. É você andar na presença de Deus, é você se chegar a Deus, é você se lançar e abraçar o chamado dele, amados irmãos, e segui-lo fielmente. E aí você vai provar da bênção de Deus, Deus usando sua vida para abençoar outras pessoas, assim como ele fez com Eliseu. Coloque-se de pé. Nós queremos encerrar esta mensagem dizendo para todos nós que o Espírito de Deus, ele nos chama para mais perto do Senhor, ao compromisso, amados irmãos, a estarmos mais próximos do nosso Deus, aquilo que Deus almeja de cada um de nós, tá certo, queridos? Não deixe que nada nessa vida venha tirar você da presença do Senhor, venha lhe distrair, para que você venha abrir mão daquilo que Deus tem reservado para você. Na canção desse louvor, que você possa adorar o nome do Deus de Israel. É o Deus de Elias, é o Deus de Eliseu, é o Deus que nós servimos.